Bem-vindo ao nosso podcast Parapsicologia na Prática. E o nosso tema de hoje é Programações Mentais da Infância. Eu sou Wilson Rafael Stolf, parapsicólogo, escritor, diretor do Impax Curitiba. Eu sou Anivalda Nazário Stolf, também escritora, parapsicóloga clínica, hipnoterapeuta, né? E você já sabe agora aí do nosso tema, então lembre de se inscrever no nosso canal, ative aí as notificações para você receber as informações do próximo episódio. Vamos lá, meu querido, falar sobre esse tema tão lindo que alguns autores chamam até de infância à idade sagrada. Lindo, fantástico, maravilhoso, né? Outro palestrante comentou tempos atrás que a criança nasce Deus. Tão linda, tão fantástica, tão inocente, tão pura que ela é. O desafio é que depois ela vai se tornar ser humano. Exatamente. Deixa de ser Deus e torna-se ser humano, né? Mas então, a infância é uma fase também muito importante, meio que, digamos assim, fecha a estruturação da personalidade, que nós já falamos em outros episódios sobre vida intrauterina, processo de nascimento, e agora a infância, que vai fechar então esse ciclo de estruturação da personalidade, em que é uma fase também muito importante. E nós temos visto nos últimos tempos, atendido pessoas em que a questão da educação da infância, a questão das crianças está sendo muito complicada. E pessoas adultas que vêm se tratar conosco, que tiveram uma infância que comprometeram a estrutura de personalidade, que reforçaram já uma estrutura que já vinha uma certa defasagem, dificuldade já das fases anteriores, e na infância tornou-se ainda mais séria esta situação. Sim. E por quê? É uma fase em que o ser humano ainda é muito vulnerável, a criança é muito vulnerável, então ela está suscetível a tudo que vem do meio. Então esse meio influencia diretamente, programa fortemente o subconsciente da criança, que depois vai se tornar um ser humano adulto, com várias facilidades ou dificuldades, porque a criança, enquanto criança, vai vivenciar emoções agradáveis que vão programar positivamente, mas também vai vivenciar emoções desagradáveis, né? E aí também vamos constatar que muitas das nossas crenças limitantes estão relacionadas à nossa infância. Não é verdade, Wilson? Sim, porque quando os pais ou educadores taxam a criança, por exemplo, como que é burrinha, que não aprende, que é isso, que é aquilo, ela registra isso como uma informação verdadeira. E ela vai ter dificuldades de aprender no futuro, porque foi lhe dito, programado o subconsciente dela, que ela é burra, que não dá conta, que ela é chata, que tanta coisa. Né? Então, muita atenção, muito importante saber como lidar com a criança, porque nós estamos construindo um futuro cidadão a partir do que nós colocamos no subconsciente dessa criancinha. Né? Então tem muitas situações. Uma das situações que eu diria hoje, já há mais tempo, muito séria, que é a superproteção. Isso é trágico, porque os pais, por amor, por querer bem o filho, dão demais daquilo que não precisa receber, dão de menos daquilo que precisa receber. É terrível, pessoas que foram castradas na sua estruturação, porque ele foi dado tudo, com toda a facilidade, que não é uma realidade do futuro desse cidadão. Então, se ela tem uma vida super protegida, ao crescer, tornar-se adolescente e adulta, ela não teve estrutura, não foi treinada para ser adulta, não está preparada. Continua como aquela coitadinha que depende da mãe e do pai, que tudo precisa dela e tal, ela não consegue sobreviver por ela mesma. É terrível, isso está acontecendo muito nos últimos tempos, então atentos ao que nós fazemos nesse quesito, aqui particularmente falando, da superproteção. Porque aí se confunde, né? Amor com superproteção. E são sentimentos diferentes, porque o amor também envolve educar. Né? E claro, quando a gente fala de infância, vamos nos apoiar também na neurociência, que traz aí evidências muito importantes, mostrando que na fase da infância, onde ocorrem
o desenvolvimento das sinapses e que o afeto é um dos elementos principais que precisa ocorrer para que o cérebro da criança vá desenvolvendo, crescendo em sinapses, né? Então, deixando essa criança cada vez mais segura a nível cerebral, a nível mental. Então, sim, a criança precisa de afeto, precisa de carinho, precisa de atenção, mas também precisa de educação, né? E aí, uma crença, né, limitante de muitas vezes nos sentirmos incapazes, incompetentes, pode estar relacionada lá com situações da infância, como o Wilson mencionou, assim como crenças de pobreza. A criança está lá vivenciando situações paupérrimas, e aí somam-se crenças, muitas vezes até religiosas, que vêm ao encontro para dizer que rico não vai para o céu. Então, vão aí reforçar crenças que vão limitar a nossa vida adulta mediante aquilo que é reforçado, instalado lá na nossa mente, lá na infância, na verdade, Wilson. Claro, e porque se os pais estão tendo uma vida, digamos, mais difícil, até de pobreza, mas é importante que os pais saibam que podem incutir na cabeça dessa criança que a vida dela, quando for adulta, vai ser diferente dessa. Ela é inteligente, ela é capaz, ela vai ser bem-sucedida, vai estudar, vai se preparar para a vida, para não viver a mesma situação que estão vivendo eles, enquanto pais, agora filhos. Porém, se o contrário acontece, a vida dura, é difícil, ganhar dinheiro é complicado, tudo é muito complicado, estão passando isso para o filho. E ele não vai ter estrutura diferente para o futuro. Não é? Deixa eu dar um exemplo. Mas antes disso, compartilhe esse papo com os teus amigos e pessoas da tua rede. Não é? Veja, eu comentei em outros episódios que eu sou filho da roça. Nasci como pequeno agricultor. Meus pais eram pequenos agricultores. Então, quais são as bases que eu recebo para o futuro cidadão? Não é? De ser um pequeno agricultor. É isso que eu recebo, 100%. Então, essa foi a minha infância, de vida dura, difícil, só se rezava, só se trabalhava, não tinha lazer quase, vida triste, muito dura, muito complicada. Né? Quando eu me torno adolescente e vou morar na cidade, e adultez depois, eu tenho grandes dificuldades de deslanchar, né? Fiz faculdade, me preparei, sou uma boa pessoa, honesta, enfim, todos os valores que eu aprendi com os meus pais, fantasticamente bem, mas não deslanchava. Porque a minha mente estava programada para ser um pequeno agricultor. Né? Essas foram as bases, junto com a vida interina, nascimento, a infância foi assim. Então essa é a referência que eu tenho a nível subconsciente para a minha vida. Então, para me adaptar e para me desenvolver então nos centros urbanos, eu preciso reprogramar essa mente que eu adquiri na infância. E aí sim, quando então descobri pela parapsicologia, que então isso é o que estava acontecendo, por isso eu não deslanchava, havia um freio, né, na minha mente subconsciente. Quando eu reprogramo essa mente para a possibilidade infinita que de todos nós temos, você também tem uma possibilidade infinita, uma capacidade mental infinita, aí que eu deslanchei. E aí que eu cheguei onde eu cheguei, e vou chegar muito mais do que eu já cheguei até aqui, porque eu reorganizei a minha vida de infância. Maravilhoso, né? Então, esse é um convite para você refletir sobre as suas crenças limitantes. Né? Aquilo que você se sente muito bem, capaz, e aquilo que você tem grandes travas e inseguranças aí. Então, essa conversa, isso aqui que nós estamos trazendo para você, é para ajudar você a refletir, primeiramente sobre você, a sua história. Puxa vida, será que essa dificuldade que eu tenho hoje não decorre lá das situações de infância? E também olhar para as crianças à sua volta, seja você pai, seja você tio, seja você avô, como estamos conduzindo a vida das nossas crianças, né? E hoje está muito desafiador, porque a sociedade está aí com uma tecnologia que está tomando conta das crianças, e as crianças estão deixando de ser crianças, né, para viverem uma tecnologia de uma maneira muito ampla, desde muito cedo. Então nós temos
diria hoje, mais desafios, né, nessa questão da infância do que talvez há anos atrás. Então, esse é um olhar bem importante, na verdade, isso. Claro, porque teve uma mudança muito grande no sentido do contexto familiar, como educar e tudo mais, toda essa tecnologia, então, como já foi dito, em que os pais não estão mais conseguindo dizer não, não estão mais conseguindo dizer sim. Então, quando é não, é não. Quando é sim, é sim. O pai e a mãe tem que ser pai e mãe, filho tem que ser criança. Quando que ocorre o contrário, as criancinhas estão mandando no pai e na mãe. Qualquer coisa na mãe, assim, o pai atende, a mãe atende, não sei o que, quer dizer, estão dominando o pai e a mãe, submetendo o pai e a mãe a elas. Gente, isso é uma tragédia. Porque não estão sendo construídas enquanto criança. Tá? Então é preciso dar limites, por amor, não castigo, por promoção. Eu dou um exemplo, se a criancinha de poucos anos tem a capacidade de ir lá na gaveta, pegar o brinquedo, trazer para o meio da sala e brincar, esparramar as peças e tudo mais, se divertir, ótimo, ela já é inteligente para isso. Mas agora, querida filha e querido filho, você é também muito inteligente de pegar todos esses brinquedos, organizar bonitinho na caixa e pôr de novo lá na gaveta. É promoção, não é castigo. Não vá lá fazer por ela. Ela tem capacidade para fazer, ela que precisa fazer. E a criança faz se ela for incentivada, claro, né? É a valorização. O incentivo. Então, sim, sabemos que hoje precisamos ter muito mais diálogo, estar muito mais próximos, né? Diferente lá de quando fomos criados, que eram muitos filhos. Quanto menos filhos temos, maior a necessidade do diálogo, da aproximação, da interação, de estar próximo desses filhos para incentivá-los, para mostrar os caminhos, né? E fazer com que tenham programações mais positivas futuramente e não travas na vida. E observem mais uma vez que tudo isso é passível de ser trabalhado. Então, as programações de infância, sim, elas são fortes, elas vão mover a nossa vida, vão aparecer, mas elas não precisam ser determinantes no sentido de a gente poder reprogramá-las. Então, é possível reprogramar com técnicas, com terapia, com o trabalho parapsicológico, incluindo também para situações mais profundas, a hipnose, a regressão de memória, como já mencionamos em episódios anteriores, né? Mas também você olhar para a sua história, né, e sair da condição de vítima. O ser humano não está neste mundo, você não está nesse mundo para ficar na condição de vítima. E sim de tomar posse das dificuldades da sua vida que foram vencidas e transformá-la em força. E para isso, então, mais uma vez, a parapsicologia vai trazer ferramentas a nível terapêutico, mas também de maravilhas a nível de cursos de formação. Não é verdade, Wilson? Exato. Então, se você é uma pessoa hoje adulta e que foi vítima, não vítima, mas teve uma educação de infância que levou a essas situações que te limitaram, então é preciso você reorganizar essa estrutura. Então isso é absolutamente possível, nada está perdido, tudo pode ser mudado, principalmente se você vai trabalhar na causa do problema, que é o que a parapsicologia faz. Vai lá ver onde nasceu o problema e reorganizá-lo na sua instância tempo, lá atrás, pela hipnose, regressão de memória, vai lá, organiza essa fase que foi comprometedora para o teu sentimento, seu comportamento, seus resultados, né? E muda a base, muda o efeito por consequência, ao natural, ao normal, não é? Para isso temos formações incríveis, né? E deixo para minha querida aqui falar da formação em parapsicologia, pós-graduação em parapsicologia clínica e hipnoterapia. Por que falamos disso? Porque realmente é uma maravilha, observe, você poder estar num curso em que você se autotrabalha, que você olha para dentro de si e resolve suas questões, seja de infância, como estamos mencionando aqui, de nascimento, de vida intrauterina, e poder lidar com as suas crianças, com seus filhos, sejam crianças, sejam adultos, né? Sobrinhos, netos, enfim. Então, essa beleza de informações, de conhecimento, de técnicas que envolvem a formação em parapsicologia,
nos 2 modelos de curso magníficos que temos aí a oferecer para você. Então, não deixe de se autotrabalhar, não deixe passar a oportunidade de colocar leveza, fluidez na sua vida, né? E aí temos essas possibilidades incríveis para você. Então, se você está interessado, venha conversar conosco. Tem aqui o nosso telefone de WhatsApp na descrição deste vídeo, né? Venha tirar mais informações. Porque o curso tem como uma das propostas transformar você. Você é o próprio laboratório. Porque é um curso que começa de você para fora. Porque se você não passa por um processo transformador, de dentro para fora, você terá mais dificuldade de futuramente orientar pessoas também, porque não passou pelo processo. Então, esse é um grande ganho desse curso. Você se transforma nessa caminhada ao estudar para psicologia clínica e hipnoterapia no IPAX Curitiba. Bem, para de ficar aí como um sofredor, como vítima, como coitado, que tanta coisa. Não, você é muito mais capaz do que podia ser. E aqui você aprende a usar esse seu potencial mental infinito. É a sua grande oportunidade. Então é isso, queridos, né? Deixe seu comentário aqui, que vai ser bem importante para nós. Compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder e venha conversar conosco. Até nosso próximo episódio. A felicidade existe, ela está ao seu alcance.